きのその奥で夢が息づいてる重なる力を信じて Salve, salve cebolinhas, tudo bem com vocês? Então galerinha, como vocês devem ter visto, hoje é dia de quadro novo no canal e eu vou pedir já para vocês, para dar aquela bombada, para dar aquela crescida rápida, que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like e comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês querem mais saber e tudo mais. Esse quadro, ele tem um trocadilho implícito no nome dele, que ele é o Camada, né, com um C entre parênteses, porque eu quero formar duas palavras, que é camada, amada. E por que é isso? Porque toda vez que eu falar desse quadro, eu vou falar de alguma coisa que eu amo, e eu vou dizer o porquê que eu amo e contar um pouco sobre isso. Esse episódio do Camada Amada, o meu primeiro, vai ser para falar sobre o meu mangá favorito de todos os tempos, que é Shaman King. Então, galera, Shaman King, ele é um mangá que foi publicado de 98 até 2004 no Japão. Ele chegou a vir para o Brasil. Se eu não me engano, no Brasil, a última edição dele saiu em 2006. Eu acompanhava as edições brasileiras. E ele também teve uma animação no Brasil, que foi entre 2001 e 2002, passava pela Fox Kids, que é um canal que hoje virou Disney XD, que antes virou Jetix e tudo mais. E por que eu vou falar de... Ah, mas, pô, Shaman King, eu lembro do anime. Esquece o anime, pelo amor de Deus, o anime é muito ruim. Não, o anime só presta para uma coisa, músicas. As músicas do anime são excepcionais. Tanto a primeira abertura quanto a segunda abertura são maravilhosas. Oversoul e Northern Lights, respectivamente. Ele também teve jogos, o jogo de Play 1 dele, que foi muito divertido. Eu adorava aquele jogo, era um jogo de luta, 2D, assim, pá, muito bom. E eu lembro que eu joguei esse jogo em japonês e eu não entendia japonês, e pra mim foi um negócio assim de louco, porque eu tive que buscar na internet como é que desbloqueava personagem, fazia, foi uma loucura. Mas era muito, muito, muito bom. Como é que funciona a história de Shaman King? Por que Shaman King é foda? Vamos lá. Galera, Shaman King, o mangá de Shaman King, ele é uma história, ele conta a história do Yo Asakura, que é um xamã, né? E o que é um xamã? O xamã, ele é a ponte entre esse mundo e o mundo dos espíritos. Então ele é uma pessoa que está ao mesmo tempo no nosso mundo e no mundo do além, né? Então ele vê espíritos, ele pode interagir com eles e, mais do que isso, ele pode incorporá-los, recebendo poderes, dons, habilidades e coisas, porque ele traz aquele espírito para si, né? E o que acontece? O Shaman King se passa na proximidade de um evento chamado Shaman Fight, que é um evento que acontece a cada 500 anos e vai se tornar, que é quando passam dois cometas, o cometa da criação e da destruição, que vai dar início a uma batalha entre os xamãs do mundo inteiro numa aldeia antiga chamada a Aldeia dos Pati, para que eles possam se tornarem, para que um deles possa se tornar o rei xamã e ser capaz de contatar e controlar o grande espírito. O grande espírito, ele é uma grande amálgama de energia que representa tudo e nada ao mesmo tempo. Todos os espíritos vêm dele e todos os espíritos voltam para ele. Beleza? Então, pô, mas aí, Bruno, então como assim, cara? O rei xamã é bolado. Cara, alguns exemplos que eles citam para o rei xamã seriam Jesus, Buda, Krishna, sabe? Eles botam que essas divindades, esses avatares presentes aqui na Terra, seriam os antigos reis xamã. Então, é bem interessante nesse ponto. E os espíritos que eles incorporam podem ser qualquer coisa. Pode ser desde uma pessoa que morreu, né, até uma divindade. Tanto que você vê diversas... Shaman King, ele não nega nenhuma crença e, ao mesmo tempo, ele não toma nenhuma delas como correta. Isso é absoluto, isso é foda, sabe? Tipo, absolutamente foda, porque, por exemplo, você tem caras que usam anjos e arcanjos, você tem caras que usam divindades hinduístas, você tem caras que usam espíritos chineses, tem espíritos japoneses, você tem gente que usa seres de mitologia nórdica,
Seu próprio Yo, o protagonista, ele usa um samurai que viveu 500 anos atrás, aproximadamente 500 anos atrás? Não, é menos, eu tô louco. É, é chamado Amida Maru. Então você tem vários personagens e cada um deles tem a sua própria história, seu próprio enredo e a sua própria origem, sabe? E eles têm os próprios interesses deles. E por que Shaman King é tão bom? Por que Shaman King é tão foda? O que Shaman King faz O que faz Shaman King ser foda? Cara, além dele não ter esses preconceitos religiosos e tudo mais, todos os personagens são muito, mas muito bem desenvolvidos. E como assim muito bem desenvolvidos, Bruno? Então, todos os personagens, principalmente os do grupo principal, mas você tem dos outros personagens da história, todos eles têm uma história própria, desenvolvida e criada. E todos eles têm personalidade, todos eles têm tudo, para se dizer assim, que faria deles um personagem completo. Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, o Yo, ele é um cara que quer viver uma vida boa. O objetivo dele é simples, ele quer viver na paz e ele quer se tornar o rei xamã para poder ter paz, para poder deixar as coisas tranquilas, porque ele é preguiçoso, ele quer um cara na boa e tal, não sei o que. Mas ao mesmo tempo, ele é um cara que tem muito sentimento, muito coração. Então, ele não somente derrota os adversários dele, ele absorve, né, por assim dizer, para si os sonhos deles e traz eles para ele. Ele é muito empático, ele é uma pessoa que tem muita empatia, ele é uma pessoa que se coloca no lugar dos outros frequentemente e constantemente. Então ele não é um cara, ele não toma os outros como inimigos, ele toma os outros como pessoas, sabe? Ele tenta entender o lado do outro. Aí você tem os outros personagens da história. Você tem o Ryu da Espada de Madeira, que parece um puta alívio cômico, mas no fundo, o cara tem uma história sofrida demais, absurda. E ele é um cara que ele tem, para ele, o importante é você ser um homem de verdade e encontrar o best place. E ser um homem de verdade quer dizer ser sincero, ser honesto, ser pra frente, não ser hipócrita, proteger as pessoas ao seu redor. Caralho, sabe, tipo, pá, foda. Aí o Horo é um cara que vem de uma tribo no meio das montanhas do Japão. E nessa tribo eles viviam preservando a natureza. E ele conta com um espírito da neve que está em extinção porque as plantas dela, onde esses espíritos vivem e crescem, estão sendo extintas. Então ele quer criar uma grande, imensa plantação para salvar esses espíritos da extinção. Aí você tem o Fausto, que é descendente do Fausto da história, o necromante que fez um pacto, vendeu a alma e o caramba 4. E o Fausto, ele é um médico desiludido que quer acabar com a morte, ele quer o segredo da vida, ele quer o segredo da ressurreição para poder trazer a mulher dele de volta e impedir que mais injustiças sejam cometidas e que mais pessoas morram injustamente. Mas ele é um necromante, ele usa esqueletos, ele usa... Cara, é foda. Você tem o Ren, que é um anti-herói, por assim dizer, e ele é um cara muito orgulhoso e o objetivo dele é restaurar a honra da família dele, que é uma família com uma história milenar na China e que se decaiu, né, através de se vendendo para tráfico, para diversas outras situações. E ele quer restaurar a honra dessa família e tornar ela uma família correta novamente. E isso vai a diversos pontos, a fim dele chegar a ir contra a própria família para virar essa história de cabeça para baixo. Você tem o Lizerg, que é um dos personagens que chega mais tarde na história, que ele tem uma dualidade interna muito grande. Os vilões têm desenvolvimento, tudo tem uma história, tudo tem desenvolvimento, tudo acontece com um porquê. E tem outras coisas muito importantes, que o grupo, ele é unido. Claro, ele é unido, eles trabalham juntos e tudo mais. Porém, contudo, entretanto, todavia,
Quando eles têm que se separar e brigar, eles se separam e brigam. Eles lutam uns com os outros, eles acabam. Eles se enfrentam de fato, sabe? E, cara, claro, não posso esquecer, inclusive, de um personagem que no mangá é muito melhor do que no anime, que é o Chocolove. O Chocolove no anime, ele é um alívio cômico completo. No mangá, cara, isso pode soar como um spoiler, mas no mangá, ele é o personagem mais forte do grupo inteiro. Tá? Só pra avisar. Ele é o personagem mais forte do grupo. Ponto. E ele é um cara que tem uma história super pesada. Em que ele passou por marginalização. Ele foi praticamente resgatado por um cara que era um xamã e era morador de rua. E ele usa um espírito de um animal, o Mick, o jaguar, sabe? E ele é um cara. A história dele é muito história de superação, de sair de uma origem muito sombria para algo melhor. A história dele e do Ren, e talvez do Fausto também. Cara, tem muita coisa que é linda nesse sentido, sabe? A evolução deles ao longo da história, como eles se deparam com os desafios, como eles crescem através desses desafios. É uma história que se assemelha muito à vida. E quando eles discordam, eles lutam entre si. E eles resolvem as discordâncias deles. Eles são amigos, mas ser amigo não quer dizer que você vai concordar em tudo. Ser amigo quer dizer que na hora que você precisar dar um tapa na cara do seu amigo, você vai estar lá e vai dar aquele tapa na cara. E eles fazem isso. E Shaman King, o mangá, ele lida com vida após a morte, ele lida com religião, ele lida com cultura pop, ele lida com inclusão, ele lida com preconceitos, ele lida com, com críticas sociais de diversas camadas e diversos tipos. E é impressionante, assim. E ele tem um vilão que é muito absoluto, assim. O Hao, ele é um vilão, tipo, muito inalcançável, muito intocável. E ele tá muito intrinsecamente ligado com a história do nosso protagonista. De uma maneira que vocês vão ver se vocês forem ver o anime. Inclusive, no anime ele conta um pouco, mas no mangá ele conta muito melhor e muito mais profundamente. E tem muita diferença, muita diferença. Literalmente, vamos ver, no Japão são 32 volumes e o anime é 75% fiel ao mangá até o volume 3, até a metade do volume 3. Depois ele é completamente diferente. Sim, é muito diferente. É um nível de diferença acima de 90%. Não é uma adaptação, ele é uma história mais ou menos parecida, mais ou menos no mesmo mundo, com personagens com o mesmo nome, tá? Mas eu adoro o design da história, eu adoro o desenvolvimento da história, eu adoro os personagens, eu adoro até o fato de que os protagonistas nem sempre vencem. E muitas vezes eles apanham ou eles perdem e eles precisam aprender com essa derrota, eles precisam aprender e crescer com essa derrota. E isso é muito real, isso é muito vida real, sabe? Isso separa ele de muitos animes e mangás e coisas desse tipo, e histórias de quadrinhos onde o herói sempre vence, sabe? E não, o herói nem sempre vence. E às vezes o herói não está pronto para vencer. Às vezes nós não estamos prontos para vencer. E a gente precisa daquela lição para poder crescer e chegar lá na frente e fazer melhor. Então, por essas e outras, eu amo Shaman King, eu não tenho o menor medo de dizer isso. Shaman King é o meu mangá favorito de todos os tempos. E fiquem atentos, porque esse ano, 2021, em abril, mês 4, está prometido uma nova versão do anime de Shaman King 100% fiel ao mangá. Ou seja, eles vão pegar aquela obra escrita de Shaman King e vão fazer ao pé da letra, completamente fiel. E eu estou muito ansioso para isso, eu estou ansiosíssimo para isso. Para mim vai ser o lançamento do ano. Para mim, o ano pode acabar depois de Shaman King. Basicamente é isso. E sério, galera, deem uma chance, leiam o mangá. Tem na internet, tem em vários lugares. Você tem como comprar ele online também, na Comics, na JBC. Você tem vários lugares que você tem a versão dele para comprar. E é um mangá, assim, excepcional. Com certeza vai ter muitas lições de vida para você.
e vai te trazer perspectiva de muitas coisas. Então, é isso, galera. Muitíssimo obrigado por ouvirem o meu monólogo sobre uma coisa que eu amo. Eu espero que vocês também amem Shaman King, que vocês também gostem. Comenta aqui o que vocês acharam. E como sempre, meus amigos, GG e até logo.